Olha, é o seguinte, nós vamos mudar de assunto agora e eu quero que você preste muita atenção porque nós vamos falar de estupro virtual. E o que nos chamou a atenção, na verdade, eu já falei com você no começo do programa, é justamente você considerar estupro quando não existe a consumação de um ato sexual sem consentimento. Isso também é fruto da modernidade, mas muito da falta de atenção. Eu não estou dizendo que os pais são culpados, mas você como pai e mãe precisa estar atento. O Dr. Gerson está aqui com a gente hoje e ele falou algo muito importante enquanto nós conversávamos antes do programa, que é a questão de você ter internet na palma da mão. Você tem uma câmera fotográfica na palma da mão. Você tem uma dificuldade maior para monitoramento, porque você não vai ficar puxando o telefone da mão do seu filho para ver o que ele está acompanhando ou mesmo observando. Então, existe uma relação de confiança que precisa ser firmada e também de esclarecimento, porque nós temos visto casos, o número de denúncias é cada vez maior, depois vou pôr aí na tela para você, tem um site já que está recebendo essas denúncias e nos últimos anos o número tem aumentado muito, o número de pessoas denunciando. O site é o Helpline. Está aí na tela para você, já vou pedir para os meninos colocarem. Só para você ter uma ideia, este ano já tiveram mais de 300 denúncias. E ao longo dos últimos 10 anos, mais de 15 mil atendimentos. Então, quase 16 mil. Então, é muita gente que está começando a se conscientizar da necessidade de buscar ajuda, porque isso é crime. Mas é importante que você entenda também o que acontece depois que a pessoa é vítima de um caso como esse. Por isso que a Ana Paula está aqui com a gente hoje. A Ana Paula é psicóloga, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E a Adriana está aqui de volta com a gente. Ela tem uma filha de 19 anos e uma menina de 19 e uma menina de 9 anos. E nós vamos falar um pouquinho com ela que já viveu situações constrangedoras por conta disso, com uma menina de 9 anos. E o Dr. Gerson, como eu já te falei, também está aqui com a gente hoje para esclarecer que tipo de atitude você pode tomar numa situação como essa. Adriana, vou começar com você, porque você é mãe, e a mãe sempre tem essa preocupação mesmo, e você trabalha e tem uma filha ali, teoricamente, perto de você, que você confia o tempo inteiro. Sim. E que situação que vocês viveram na tua casa que te chamou a atenção? Foi quando eu deixei ela por um tempo em casa, quando ela chegou da escola. Um tempo quanto? Umas 2 horas. Tá. Mais ou menos. Até eu chegar do estúdio, do trabalho. E aí, nesse meio termo, ela me ligou e falou assim, mãe, tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp. Aí eu falei, quem é? Ela, não sei, mãe, tá perguntando se eu estou sozinha. Aí eu saí desesperada, a cliente ficou na cadeira. E eu fui correndo com a outra cliente em casa para saber o que era, né? E nós descobrimos que era um menino que estava na rede da família, que não era o que estava passando de amiguinho dela, um rapaz de 16 anos, né? Só corrigindo a idade dela, vai fazer 11, mas ela estava com 9 anos, sim. E aí nós descobrimos que era um amigo de uma prima, mas o que esse rapaz de 16 que pegou o contato dela no grupo da prima dela, lá de Brasília, né? E por que um rapaz de 16 anos falar com a menina de 9? Vocês foram conversar com ele? Tentaram? O que ele disse? Ele falou, não, é porque eu sou amigo da Stephanie, que é prima dela, e eu quis falar com ela, mas perguntou se ela estava sozinha. Então, até então, por quê? E como é que você faz? Você consegue monitorar celular, por exemplo, aquilo que ela está conversando, pessoas, sites que ela entra, que você acha que possam ser mais perigosos? Eu não estava atenta a esse detalhe, a gente tem que ser honesto, até então, né? Você não estava... Não estava. Eu só ficava falando assim, tá na hora de sair do celular, já tem 2 horas que você está no celular, o que você está vendo? Chiquititas, não sei o quê, tal. Não, tá na hora de estudar, vamos tirar, mas não olhava. A gente tem que ser honesto, né? Eu não olhava mesmo o que ela estava vendo, o conteúdo, nem nada. Você confiava? Confiava. Então, a partir daí que ela me falou, porque eu sempre orientei, se alguém chegar que você não conhece, ou se for para casa da amiguinha, se acontecer alguma coisa assim, passar a mão aqui ou ali, não é certo, conta para a mamãe. Se alguém ligar, começa a falar com você, você não conhece, desliga o telefone e conta para a mamãe. Então, essas orientações eu sempre passei. Mas a questão de monitorar nas redes sociais, ela tem Instagram, ela tem Facebook, né? Faz N pesquisas na internet, que aí depois de uma pauta que nós tivemos aqui, aí eu comecei a prestar atenção nisso e melhorou muita coisa, inclusive na escola.
Então, Porque daí você tem a oportunidade aí de eu estar mais perto. Comecei a observar mais. Mas Doutor Gerson, isso é uma necessidade? Esse monitoramento agora, por conta de tudo isso que tem acontecido, é uma necessidade? Sim. A internet, o celular, né, que é um portal para a internet, e as redes sociais, o WhatsApp, que virou, na verdade, uma conversa em tempo real, ainda mais para crianças, né, a gente tem que considerar crianças menores de 18 anos, até depois, mais para frente eu até explico a diferença do menor de 14 anos para o menor de 18, para configuração do estupro e para presunção de violência. Mas esse monitoramento ele é necessário porque o celular, ele é um celular, o computador, ele é um portal aberto para o mundo, né, e que facilita muita coisa. Eu sou da época que a gente pesquisava as coisas na Barça ou na enciclopédia. Que era, né? muito menos, era mais trabalhoso, mas menos perigoso. Né? Não se copiava trabalho, etc. Você tinha que fazer, lembra? Ctrl-C, Ctrl-V. Era mais seguro. Hoje você coloca no Google, aparece a matéria. Então, E até a Barça, inclusive. Até a Barça. Mas ao mesmo tempo que melhora, essa necessidade de monitoramento, ainda mais para crianças que não sabem o que estão fazendo. E nesse caso que ela narrou, nós estamos falando de uma criança de 16 anos, que não é penalmente punível, com uma criança de 16 anos. Então, nenhum dos dois, na verdade, o menino de 16 anos... É como se dissesse que não tem crime, né? Não tem crime mesmo, porque o 16 anos não comete crime, à vista do Código Penal. Então, era um menor de 16 anos que estava sem a supervisão do pai, porque obviamente que o pai não ia anuir com isso, né? E uma criança de 11 anos que estava sendo, em tese, né? Que a gente não sabe como essa conversa ia se desenrolar, mas ela foi muito cautelosa em falar, peraí, por que perguntou se está sozinha? Você quer conversar pelo WhatsApp, não precisa saber se está sozinho. Ô Gerson, e a gente fala em estupro virtual, e eu estava dizendo isso, que na verdade, quando você fala em estupro, a gente imagina que é a consumação de um ato sexual sem permissão, de um ato sexual sem permissão. E o que a gente pode dizer que é o estupro virtual? É só um nome que se deu a um constrangimento muito grande? Ou realmente essa palavra existe e há lei para punição de acordo com algum tipo de atitude que leva a isso? Então, na verdade, hoje, a rigor da lei, o artigo 213 do Código Penal, ele não pune mais só a consumação de um ato libidinoso com outrem, tá? Porque antigamente existiam duas figuras criminais, era o estupro e o atentado violento ao pudor. Caiu o atentado violento ao pudor e o artigo 213, ele captura tanto a conjunção carnal, que seria o ato sexual em si, como atos libidinosos, né? Que são uma gama... uma gama muito maior de situações. E no caso do 213, permitir você, mediante violência ou grave ameaça, constranger alguém a fazer, a praticar, né? Com aquela pessoa que está constrangendo, ou a performar um ato libidinoso. Entendi. Então, esse caso do estupro virtual, porque você não pode constranger alguém virtualmente a fazer, porque você não consegue, pelo menos hoje, fazer nenhum ato libidinoso, interagir libidinosamente com ninguém através da internet. Mas a performance do ato libidinoso, você obrigar alguém através de um constrangimento, né, que a gente vai elencar mais para frente, de uma grave ameaça, etc., a se despir numa webcam ou fazer qualquer tipo de ato libidinoso, que é uma gama muito grande, seria o estupro virtual. Entendi. Lembrando sempre que a vítima ela pode ser uma criança, sendo menor do que 14 anos, a violência é presumida. Então, o que acontece? O agressor, que seria a pessoa que estaria provocando, né, aquele ato libidinoso, ele não precisaria nem praticar ato de violência, porque uma pessoa adulta... Que já tem 9 anos de idade, já tem menos de... Ele tem mais de 18 anos, ele tem capacidade de pegar uma criança de 11, 12 anos e convencê-la. Claro. E esse convencimento, no Código Penal, é uma presunção de violência, né? É uma presunção, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, mas
uma criança de menos de 14 anos, vítima de um rapaz de mais de 18 anos, que a faça se despir na frente de uma câmera, etc., já está consumado o crime de estupro. Para uma menina ou mulher de mais de 18 anos, aí tem que haver, sim, uma violência real ou iminente, que seria uma chantagem. Olha, eu tenho fotografias suas aqui, ou você faz isso, ou eu vou colocar isso na rede social. Então a pessoa se sente numa situação de constrangimento, né? De obrigatoriedade de fazer aquilo ela que foi está sendo mandado. constrangida e aí ela acaba fazendo contra a vontade dela, e aí é o ato de violência, né, que está sendo praticado. E olha, esses são os casos em maior número no nosso país nos últimos 10 anos. A maior parte dos casos das denúncias desse ano, que são mais de 300 que eu te falei, diz respeito a exatamente isso, ao constrangimento, porque a pessoa já tem um material seu, uma foto de você nua, ou homem também, porque tem alguns casos também, mais de 80 homens que também fizeram denúncias. 3 pessoas foram presas na semana passada no Rio de Janeiro, suspeitas de terem ameaçado jovens e adolescentes. Nós temos casos de meninas, como o doutor disse, menores de idade com menos de 18 anos, e temos casos também de maiores de idade. Os casos que repercutiram essa semana, que estão ligados a essas prisões no Rio de Janeiro e algumas em Brasília, nos chamaram a atenção, por isso nós estamos falando sobre isso, porque eram meninas em idade escolar, que conheceram essas pessoas pela internet, que nunca as viram, e que mandaram essas fotos, mesmo sem conhecer aquele que estava recebendo. A partir daí, essas adolescentes começaram a ser ameaçadas e contaram isso de uma maneira, para elas, terrível, porque tiveram que se sujeitarem a vários tipos de performance, como o doutor Gerson explicou aqui. E eu queria conversar um pouco com a Ana Paula, que é psicóloga e está aqui com a gente hoje, porque todas as entrevistas que eu vi dessas meninas, e também da família, porque é uma preocupação, como a da Adri, por exemplo, o que acontece? Se acontece, Deus o livre, acontece alguma coisa, a culpa é muito grande, que foi o que nós vimos também essa semana. Então, 2 coisas que eu quero te perguntar. Por que você, com 13 anos de idade, você tem o seu círculo de amigos, que todo mundo tem internet, você conversa com todo mundo, por quê? No caso dessas meninas, elas não conheciam realmente, não era ex-namorado, nada disso. É uma insegurança, uma autoestima baixa que faz com que você tire uma foto sem roupa e mande para uma pessoa que você nunca viu na vida e também não está vendo pelo vídeo, porque a maioria dos perfis são falsos. O que acontece na cabeça dessa meninada para ter atitudes dessas, hein, Ana Paula? Completamente insegurança. Insegurança com relação ao relacionamento físico. Muitas vezes essas crianças, vamos chamar de criança, que com 13 anos é muito pequeno ainda não tem, a formação cerebral ainda não está completa, né? Então, a pessoa, às vezes, lá dentro tem aquele, por fora tem o hall de amigos na escola, né? Que vai, passeia, vai para o shopping. Só que dentro dela, né? Essas pessoas que fazem isso, que envolvem essas crianças, elas são, digamos assim, sedutoras, né? Então, muitas vezes, essas crianças caem na lábia, entre aspas, no sentido da promessa de um relacionamento mesmo, né? Então vai seduzindo essa criança a ponto de ela achar que é um relacionamento de fato ali. Não está vendo, mas está namorando. Não está vendo, mas está namorando. É um relacionamento firme, sério para ela. Por isso que ela faz isso. Porque ela acredita de fato que aquilo é um namoro. Porque ela tem confiança naquela pessoa. Porque o cérebro dela não está completamente formado. Então ela não tem noção das consequências que isso pode trazer. Então, pode ser também insegurança, falta de autoestima, devido a gente não sabe qual é o histórico dessa criança dentro de casa, né? Mas tem que se pensar também até que ponto as nossas crianças, está faltando dentro de casa, às vezes, uma conversa, né? Para que essas crianças... Mais próxima, não é ser amigo, só amigo do filho. Tem que ser pai, mas ser próximo, a fim de que a gente possa orientar. Brigar não vai adiantar. Tá? Porque brigar, você vai estar reprimindo, essas crianças vão cada vez mais fazer aquilo que os pais estão reprimindo. Então tem que haver uma conversa leve, tem que ser próximo, a criança tem que sentir liberdade de falar com os pais aquilo que está incomodando, as vontades, os desejos, os anseios, as preocupações. Então é isso que os pais precisam entender um pouco, precisa ter essa proximidade com os filhos. Outra coisa que eu quero te perguntar, como é que se trata um trauma como esse? Porque das entrevistas, das reportagens que eu vi dessas meninas, algumas delas tentaram se matar,
outras, as coisas que elas tiveram que fazer para essa pessoa assistir eram coisas assim muito além daquilo que dava para perceber que elas, mesmo que já tivessem tido alguma experiência, teriam. Então, são meninas hoje muito traumatizadas e familiares também. O tratamento é uma coisa importante, tratamento mesmo, com psicólogo e tudo, é importante para a recuperação dessa criança? Completamente, tá? Psicológico sempre, né? Foi constatado que houve esse caso, e é um trauma mesmo, tá? É um trauma, assim... real. Real, não é frescura, não é mentira, não é algo da cabeça da criança. É como se fosse um estupro real, tá? A criança pode sentir isso realmente. Às vezes ela não teve nenhuma experiência e aquilo foi a primeira experiência dela, né, no sentido sexual. E isso realmente causa um trauma. Tratamento psicológico sempre, psiquiátrico, se o psicólogo realmente falar, olha, vamos para o psiquiatra. Mas a forma de tratar ter calma, né, acalmar essa criança no sentido de você não é culpada, porque as vítimas se sentem muito culpadas, tá? Vítima nunca tem culpa, a culpa é de quem fez, né? Então, sempre deixar claro para essa criança, para esse adolescente que ele não tem culpa, levar ao psiquiatra, ao porque, psicólogo. na verdade, acho que quando fala dessa história de culpa, é pelo fato da pessoa ter enviado a foto, né? Sim. Então, você fala, poxa, se eu não tivesse enviado, eu teria evitado. Ô, Gerson, uma coisa que me chamou a atenção também nesses dados do site é o seguinte, é que cada 3 vítimas, pelo menos 2 não falam para ninguém. De cada vítima, são poucas as que denunciam. O que, consequentemente, leva a gente a deduzir que o número de vítimas é muito maior do que aqueles que a gente conhece. E houve um caso lá em Brasília que, quando foi descoberto, a menina foi sozinha para a delegacia porque ela tinha medo de falar para os pais. Levou as fotos, levou tudo que ela tinha da internet e tal. Tanto que esse moço foi descoberto, era um rapaz de 21 anos, que a estava chantageando já há muito tempo. E a mãe perdeu a guarda da filha, porque o pai, quando ficou sabendo, morava num outro estado, já eram separados há algum tempo, e o pai alegou, não sei o que é que ele alegou, que você deve saber, não sei os termos jurídicos, mas ele alegou alguma coisa de que ela não estava cuidando direito. Abandono de incapaz. E por isso aconteceu, e ela perdeu a guarda. Então, nós tínhamos 2 casos no caso dessa menina. Uma menina que tentou se matar, que é o caso da que tentou se matar, e uma mãe inconsolável, e pedindo, pelo amor de Deus, para os pais prestarem mais atenção para que isso não acontecesse. O que é que a mãe tem que fazer quando descobre? No caso dessa menina, ela foi para a delegacia, mas se ela fala para a família, esse é o caminho que tem que ser feito em primeiro lugar? Qualquer delegacia, ou ela tem que procurar um negócio de criança e adolescente, uma delegacia de mulher? Como que é o procedimento quando se descobre? É muito importante isso que você falou, tá, Keila? Porque, assim, criança vítima desse tipo de abordagem, nós não estamos falando de estupro virtual, nós estamos falando de pedofilia. É uma coisa totalmente diferente. Mesmo ela tendo 13 anos, ainda é pedofilia? É pedofilia, Tá. Ela é criança, tá? Então é um ato de pedofilia. A mulher vai procurar uma DDM, né, que a gente chama de Delegacia da Mulher. Se ela for maior de idade. Se ela for maior de idade. Tá. Porque a gente também está falando para o Brasil inteiro. Então, se na cidade não tiver uma delegacia especializada, ela vai procurar qualquer delegacia. Certo. Em São Paulo nós temos delegacias especializadas, Delegacia da Mulher, Delegacia da Infância e Juventude. A criança não vai saber que delegacia procurar, né? Então, ela procurando qualquer delegacia, é óbvio que o delegado vai encaminhá-la à delegacia competente. Correta. Se for uma criança. Se for uma mulher, vai encaminhar para uma DDM, Delegacia da Mulher. Se for um homem, porque o estupro virtual também, né, tem acontecido. Porque como a gente fala do ato libidinoso, que não é só a conjunção carnal, também pega o homem, então ele vai procurar uma delegacia e vai ser protegido pela lei. Um homem ou um garoto, se for menor de idade, vai ser pedofilia e vai procurar uma delegacia da infância e da juventude. Eu acho que nós não devemos entrar, pelo menos eu penso, né, nesse caso em si, porque nós não sabemos se realmente houve um abandono de incapaz, as situações de brigas familiares, de guarda, etc., de marido e mulher, elas são muito mais profundas, às vezes, que um caso desse. Caso até mais na cabeça de uma criança, né, um pai tirar a guarda de uma mãe, de uma criança, que às vezes aconteceu isso
Aconteceu com ela. E- não é porque você e- quer. e Aliás, uma- nunca é uma porque mãe quer, né? Porque presente, ninguém né? quer ver o filho passar por um problema, não é um constrangimento, é um problema como esse. um descuido e acaba sendo vítima, né? Então eu não quero entrar no mérito porque eu não sei se realmente a mãe ela abandonou e deixou a filha a Deus dará e etc. Mas é bom a gente colocar em mente que foi com criança, não é. Esquece o estupro, mas aí nós estamos falando de ato de pedofilia, Certo. porque a criança ela perde totalmente, né, o discernimento, etc. A gente fala de estupro virtual, por quê? Porque a mulher, né, que no começo de um relacionamento mandou um nude para o namorado, achando que era o homem da vida dela e etc. O namorado resolveu romper. Que é o que está acontecendo também, que eu são usando ameaças. um exemplo, né? O namorado resolveu romper, aí o namorado liga para ela e fala assim, olha, se você não fizer mais coisa na webcam, eu vou mandar essas fotos para todas as suas amigas. Aí ela, constrangida, acaba fazendo e aí sim ela vai ser vítima do que a gente chama hoje de estupro virtual. É isso que... A pessoa te conhecendo ou não, a nomenclatura é a mesma. No caso de uma pessoa que você não conhece, que também você manda foto e tal, ou um ex, ou seja o que for. É muito mais difícil, né? Uma mulher mandar uma foto para alguém uma que não pessoa que ela não conhece. Que foi o que aconteceu nesses casos. Eu acho que pelo fato de ser muito nova. Agora, né? você pode ter um hacker, né? E o hacker, ele invade o seu computador e você tem as suas fotos íntimas e ele começa a usar isso. Nós temos pessoas que fazem isso. Lógico. Ele fala, olha, eu tenho essa foto, essa foto, essa foto. Ou você mandou seu computador para uma assistência técnica. E ele vai lá no seu hard disk e pega essas fotografias. E através dessas fotografias ele começa a constranger ilegalmente essa mulher ou esse homem. Ele está cometendo o caso de estupro virtual e essas fotos não foram consentidamente dadas a ele. Mas ele tem esse material porque ele conseguiu através desses meios que eu acabei de falar. Então, é na bem verdade, complicado. denunciar é o único caminho, né, doutor? Denunciar é um dos caminhos, né? Outro caminho que os pais podem ter com relação a menores, etc., é colocar alguns bloqueadores, firewalls, né, de não deixar alguns conteúdos impróprios passarem até pelo... O WhatsApp está fazendo isso, né? O WhatsApp não, desculpe, o Instagram está proibindo a divulgação de algumas... Eles fazem um filtro, eles não deixam divulgar imagens de cunho pornográfico. O Facebook é a mesma coisa. No WhatsApp é mais difícil, porque é uma coisa em tempo real. Mas no computador você já consegue colocar um limitador de idade, de sites a serem visitados, etc. Para evitar que chegue nesse ponto, Para evitar né, que doutor? chegue nesse ponto. Que é o mais importante, que é a prevenção. Por isso que nós estamos aqui hoje para conversar com você. Para evitar que isso aconteça na tua casa. Ô, Adriana, você está tomando providências diferenciadas hoje? Porque você trabalha muito, tem um estúdio, você fica o tempo inteiro fora, a menina continua estudando e voltando para casa. Você mudou até o tom da conversa para evitar problemas? Mudei tudo, na Que você verdade. mudou? Primeiro que agora eu estou trabalhando por conta, então estou ficando em casa. Ah, você está trabalhando mais na tua casa. Eu estou fazendo consultoria Que foi de express, propósito. Foi proposital. Estou fazendo consultoria express no horário que ela não está, porque ela estuda o dia inteiro. Ela sai 10 para as 7 da manhã e chega às 5 horas da tarde. Então, eu me programo dentro deste horário para estar ausente, porque ela não está em casa. E aí, ela chegando em casa, logo eu já estou ou já estou chegando. E se ela pegar o telefone e começar a ficar muito tempo, você já vai dar uma olhada? Como Não, que você agora faz? a gente já tem um horário, tem tudo. Você determinou o tempo também depois pra daquela usar a pauta, internet. Eu aprendi um monte de coisa aqui. E estou aplicando, e está muito interessante isso, porque ela estava muito ruim na escola com algumas matérias. E tem exatamente 34 dias que eu saí da onde que eu estava e comecei o meu trabalho em casa. Com 2 semanas, a professora dela me mandou um bilhete e perguntou assim, o que está acontecendo que a Ana Luísa fez? A prova de São Caetano, olha... Se a menina vai mal, manda bilhete. Se vai bem, também quer saber por quê. E saiu de uma média, que estava média baixa, para um 8 e para um 9. Né? Quanto tempo ela está podendo ficar na internet para estar tendo tanto tempo de estudar assim? Agora ela está usando a internet em favor dos estudos dela e aonde que eu vou chegar.
Eu vi algumas matérias falando que estão focando um pouco, né, no sentido de usar essa ferramenta, que são as plataformas digitais, para poder incentivar o crescimento, seja na área profissional, no caso eu também faço meu estudo, eu sou cientista capilar. E aí o que eu fiz? Ela não gosta de abrir o caderno porque ela não lê, ela abre e diz que estudou, eu pergunto o que ela não sabe. O que eu fiz, a estratégia? Eu falei, Ana Luísa, vamos fazer o seguinte, pega a pauta do conteúdo do que vai cair na prova e nós vamos estudar pela internet. E ela adorou. Então ela adorou. O foco da internet. Ela adorou. Agora ela está fazendo isso, ela está estudando. Mãe, olha aqui, olha, aprendi uma nova fórmula. E está fazendo. Está copiando e está fazendo. Está copiando e refazendo. Então eu consegui, nesses 34 dias... dentro do conhecimento que eu tive aqui no seu programa, tá de parabéns. Eu gosto muito de vir aqui, porque a gente aprende algum tempo muito, atrás, né? se você não assistiu, você vai encontrar no nosso canal no YouTube essa conversa que a Adriana está falando, que nós falávamos sobre a acessibilidade das crianças à internet e os riscos que isso pode levar quando você não monitora. Nós tivemos aqui um especialista até dando orientações também de alguns programas, como o Dr. Gerson nos explicou, justamente para evitarmos que as crianças tenham essa facilidade de entrada em tudo que é tipo de site, aprendendo mais coisas ruins na internet do que coisas boas. Quer dizer, você está mexendo com a cabeça, você está concordando, né, Ana Paula, Sim. com as atitudes que a Adriana tem tido. Completamente. Esse é o caminho para não chegar no que nós temos visto até agora, né? Sim, completamente. Eu acho que as tuas atitudes foram completamente corretas. Só tem uma ressalva, no sentido da gente reverter a ponto de se tornar a internet somente... a internet o meio de estudo, que a gente larga o livro completamente e vai só para a internet. Mas tem que se policiar no sentido de que eu vou estudar pelo livro, mas eu também posso estudar pela internet. Né? Transformou a internet em algo bom, conseguiu trazê-la um pouquinho para perto de você. Mas daí eu vou te interromper uma coisa, porque que eu preciso encerrar. Porque é o seguinte, ela tem uma filha de 11 anos. Que é mais que a gente faz com uma menina de 14, 15 anos, Sim, que sim. hoje, embora ainda seja, né, Gerson, considerada criança, as crianças estão amadurecendo muito rápido, né? Então, esse tratamento ele tem que ser um pouco diferenciado. Sim, sim, E tem aí? que ser diferenciado, Como é que eu faço? mas Uma é filha de 15 orientação. anos. Como eu falei antes, a relação com os filhos ela tem que ser muito aberta. Os filhos têm que ter muita liberdade para falar, olha, me sinto mais à vontade estudando pela internet, por que você não gosta de um livro? Vamos tentar equilibrar os dois pontos? Estudar pela internet, estudar por um livro? Porque o livro em si também traz muito conteúdo, não somente a internet. Então tem que haver esse equilíbrio para que a criança não fique também muitas horas só estudando na internet e também traz problema de visão, né? Então, tem problemas de saúde derivado à quantidade de horas no celular e na internet. É por isso que também vale pensar que tem que haver esse equilíbrio. Que é o mais importante, O mais né? importante, o equilíbrio em tudo, não Agora, só aqui. se não der jeito, como é que eu faço, Jefferson? A gente tem que ter, de qualquer forma, na hora de uma denúncia, para a gente poder encerrar. Na hora de uma denúncia, a mãe, ela tem que ir já monitorada, tem que ter um advogado, não pode mexer no computador, já leva o computador, se for computador, iPad, celular, como é que funciona? Keila, assim, o importante sempre a gente está falando de criança, né, é o diálogo com o pai, e o pai não deve haver nenhum assunto proibido entre pai e filho. Isso eu aprendi em casa e eu vejo até a doutora fazendo assim com a cabeça, não tem que ter assunto paradigma proibido. Tudo tem que ser falado em casa para que um estranho não aborde esse assunto proibido. Agora, uma vez constatado o fato, né, diferente do crime propriamente dito do 213, em que deixa vestígios, né, que seria o crime virtual também deixa, que é o IP. Né? Então você tem o IP, você consegue rastrear o IP da pessoa que mandou a mensagem, você consegue periciar tanto a máquina da sua casa quanto a máquina daquela pessoa que mandou a mensagem, que estava trocando essas mensagens. Então é importante preservar a máquina de casa e depois ir atrás de quem mandou essa mensagem, porque hoje os IPs eles são de fácil identificação, mesmo se a pessoa entrou num lan house da vida, tem uma câmera em cima e sabe quem que usou naquele momento, né? Então, o importante é a conversa, o diálogo. E a denúncia. E a denúncia com esses elementos, né? Que é o IP e o celular, mas lá vai constar o IP. Se houve troca de imagens, vai constar o IP de onde veio.
Olha, eu quero agradecer demais toda a participação dos nossos convidados de hoje. Você já viu os contatos deles na tela, que os meninos já passaram para você. E eu só queria encerrar falando para você que a atenção aos filhos e aquilo que você tem dentro de casa, que você desenvolve dentro da tua casa, é a coisa mais importante que você pode, a melhor herança que você pode deixar para o teu filho. Porque a palavra fala que quando você ensina a criança no caminho que ela deve andar, depois que ela fica grande, ela não vai para lado nenhum, ela não se desvia. É um caminho reto. Você pode até passar por algum problema, você pode ter alguma dificuldade, você pode muitas vezes achar que, porque não é aquele jeito certo, mas a criança ela vai se lembrar, quanto adulto, aquilo que ela deve fazer. Então, essa relação de transparência que todos eles nos ensinaram hoje, é o que você precisa ter, porque você não só evita problemas, mas você evita uma sensação de culpa, que pode fazer com que você também se desestabilize e, com isso, você perca a autoridade que você tem sobre o teu filho. Ser amigo do filho não significa ser o amiguinho de escola. O pai que é amigo do filho não é aquele que dá a liberdade excessiva e que a criança faz o que quiser e o adolescente também. É aquele que ele sabe em quem ele pode confiar, porque ele sabe que é uma pessoa que o ama e quer o melhor para ele. Daí, consequentemente, quando isso acontece, sabe o que acontece na tua casa? Uma relação de sinceridade, que você evita muitos problemas, e não é só nessa área, são em todas as áreas. Porque a palavra fala que quando você tem uma palavra branda, quando você conversa, você desvia o furor, ou seja, a pessoa não fica com raiva de você, você está conversando. Então, isso é absorvido da melhor forma possível, que é através do amor. Então, que na tua casa você entenda que tem que reinar esse sentimento de preocupação, de amor, de respeito, independente da idade, independente do problema que você esteja vivendo na tua casa. Por quê? Porque esse é o melhor caminho para que as pessoas não se percam. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, significa que tem muita coisa ruim acontecendo. E a única maneira de nós protegermos as pessoas que nós amamos é justamente criarmos caminhos para que eles possam entender da necessidade de você caminhar corretamente para que você viva o melhor dessa terra, que é o que Deus tem para todos nós.